outra questão que se coloca é a questão do desnível social que existe no Brasil, não só em relação ao negro, mas em relação à população branca e às outras etnias também. Se a gente negro faz parte de uma macro sociedade que está em desvantagem. Não só o negro, mas o branco, que é menos favorecido, o pardo, o amarelo. Então, o negro faz parte disso tudo. É só uma nuance desse grande problema. Então, por que chamar a atenção só para eles? A minha cor, a minha tonalidade de cor, não é considerada negra. Tu tá entendendo? É isso mais ou menos que eu quero. Longe de mim ter preconceito algum. Eu não poderia ter preconceito contra negro. Eu convivo com negro diariamente em casa, que é meu irmão, que não fez parte da cota, que entrou na universidade pública sem precisar disso. E ele hoje é um estudante de matemática da UFPE. O grande problema é esse. Meu pai também. Meu pai nunca precisou de cota. A questão eu queria só voltar a uma coisa que você falou. Uma é que as cotas segregariam. Isso não é verdade. O preconceito racial no Brasil, o racismo, não aumenta com a questão das cotas. O que acontece é que as pessoas tinham racismo velado. E com a questão das cotas, elas começam a demonstrar que são racistas. Argumentos do tipo que a qualidade do ensino vai baixar, é um argumento extremamente racista. Ou seja, só veio à tona porque a gente está lutando por cotas. E quanto a questão que você falou, o racismo aumentaria, é uma experiência particular. Minha, pessoal, não aumentou. Eu sofria racismo antes porque eu vivo numa sociedade racista e vivo racismo depois das cotas e não aumentou especificamente por causa das cotas. Sobre teu irmão não ter precisado, teu pai não ter precisado, a gente precisa perceber uma coisa. Quem precisa das cotas é o Brasil. O Brasil precisa de uma universidade mais negra. Porque atualmente no Brasil só 2% dos estudantes são negros. Quando se quer produzir conhecimento, se produz aonde? Se produz na universidade. Só que se você produz um conhecimento por cientistas que são 98% brancos, esse conhecimento vai ser torto. Ou seja, é bom que teu irmão entre sem cotas, é bom que mais um tanto entre com cotas. É bom que gente esteja lá. Eu acho que a universidade não precisa ser negra, a universidade tem que ser democrática. Isso sim. E ela não é democrática sem negros lá. O negro faz parte de uma grande coisa que não está sendo analisada aí. Por que o negro? Porque só o negro tem... Então, você falou que por que cotas para negros, né? E não para outras etnias e tal. Eu queria saber assim, se você for pensar, quem foi escravizado? Quem foi? Foram os negros. Isso gerou, por exemplo, quando aconteceu a abolição e tal, os negros foram marginalizados, isso você sabe e tal. E os brancos puderam estudar. Por isso eu acho que precisa da cota assim. Você está falando, por um tempo, 30 anos, mas você vai falar para um cara que vai entrar na faculdade agora, pô, espera 30 anos aí, daqui a pouco quando nivelar, você vai e entra. O cara que está tentando agora, por que ele não pode tentar? Se falar, vai ter a discriminação e tal, eu acho que não vai acontecer isso. Por quê? Porque ele vai tentar entrar na faculdade, ele vai tentar estudar para conseguir alcançar a meta da cota, que tem a nota de corte. Você pode ir lá, você é negro, se você não conseguir alcançar a nota de corte do curso que você quer, você não vai passar, entendeu? Por isso que eu acho que precisa, só por isso. O fato de ter urgência, isso é indiscutível. Uma retratação histórica, poxa, com certeza. O negro sofreu muito no Brasil, isso é indiscutível, a gente não vai nem analisar por esse lado. Agora o fato, sabe o que acontece? É que promover uma entrada de negros na universidade, isso não significa automaticamente que essa entrada vai transformá-lo num profissional daqui a 4 anos. Tá entendendo? Realmente precisa logo de uma retratação. Por quê? Por inúmeras coisas históricas. Mas promovendo isso do jeito que o governo está promovendo, eu acho no mínimo arriscado demais. Falando aqui. É o seguinte, fazendo realmente uma comparação da escola pública e privada e dizer que um aluno da escola pública se cruzou os braços e deixou que não lutou, é um pouco demais. A gente sabe que não é assim. Eu estudei em escola privada durante todo o meu ano escolar e sei que não é assim. Um aluno desprivilegiado financeiramente, quando entra na escola pública, vai faltar professor, vai faltar livro didático, vai faltar caderno. Isso não acontece com a escola privada. Mas é justamente essa discussão de que se é justo ou não, que o governo não pensou nisso. É justo abrir 20% de todas as vagas, como aconteceu como o rapaz do exemplo, do menino que estudou tanto e não passou, e o negro obteve uma média inferior e passou. É justo o governo federal abrir 20% disso?
e favorecer a uma minoria negra, e quando a gente sabe que a minoria, quer dizer, a maioria da população brasileira é desprivilegiada, é de classe baixa, eu não estou falando do negro não, é do branco, é do pardo, eles sim, todos. Eu acho assim, o cúmulo, na minha opinião, vocês lutarem por uma cota como se vocês fossem desprivilegiados intelectualmente, quando isso não acontece. Você está entendendo? Então, a luta deveria ser sim, para criar uma base, para que um aluno negro estudasse durante todo o ano escolar, na escola pública e pudesse competir de igual para igual com qualquer... Um pouco radical, assim, eu concordo mais com ele, nesse sentido de lutar pela igualdade, porque eu acho que essa história da cota realmente separa mais do que aproxima, né? Então, eu acho chato, eu acho que deveria lutar pela igualdade, eu acho que o governo tem que se dedicar ao estudo como um todo, né? Porque eu acho que quem precisa são os pobres. O negro, infelizmente, é a grande maioria na pobreza do Brasil, né? Mas tem que dar a educação em si, desde o início. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui. Nada. Obrigado. Boa viagem. Aplausos, senhoras e senhores. Muito obrigado. Muito bem, vamos ver quem eu vou entrevistar da